Olá, tudo bem? Eu sou o professor Túlio do curso 01, professor de Química, e hoje nós vamos gravar a prova da SpaceX 2023. Eu vou usar aqui o modelo A da prova aplicada nesse ano de 2023 e vamos para as questões. Questão 33. A hidrogenação do propeno sob adequadas condições reacionais e uso de catalisador é utilizada na indústria petroquímica para a obtenção do propano. Considere a tabela de energias de ligação a seguir. Considerando a hidrogenação completa de 1 mol de propeno, o valor estimado da variação de entalpia dessa reação é de... Então, nesse tipo de questão, nós temos que saber o que é a hidrogenação do propeno, que é um tipo de reação de adição de hidrogênio, e também temos que saber as estruturas dos compostos para que a gente possa analisar todas as ligações e atribuirmos os devidos valores das entalpias de ligação. Esse tipo de questão na SpaceX é uma questão um pouco mais demorada, complexa, mas nesse caso a hidrogenação do propeno é uma reação mais simples, então não é uma reação muito extensa. Portanto, é uma questão que podemos resolver de forma mais rápida. Então, vamos lá, temos que saber quem é o propeno, qual é a hidrogenação do propeno, qual o produto formado, que já foi citado na questão, propano, desenhar as estruturas, contar as ligações e aplicar a resolução, cálculo da variação de entalpia, que nesse caso a gente pode fazer pela entalpia das ligações dos reagentes menos a entalpia das ligações dos produtos, certo? Então vamos lá, vamos analisar primeiro a reação, montar a equação, analisar o balanceamento e depois montar as estruturas de todas as moléculas, certo? Então vamos para a questão 33. O propeno, como o nome diz, prop, indica que nós temos 3 carbonos. O en indica que existe uma ligação dupla entre 2 carbonos. Portanto, as outras ligações, como se trata de um hidrocarboneto, completando as 4 ligações dos carbonos, são com átomos de hidrogênio. Então, esse é o propeno, certo? Na hidrogenação, ele vai reagir com H2, que é o gás, hidrogênio, e na ligação dupla nós teremos a quebra da ligação π e os átomos de hidrogênio serão adicionados a cada um dos carbonos que anteriormente faziam uma ligação π. Portanto, temos aqui a formação do propano. Então, no caso do propano, perceba que não existe mais a ligação π. O infixo ali, o intermediário do nome AN, indica que existem apenas ligações simples entre os carbonos. Então, essa é a equação. Agora, nós temos que analisar quantas ligações nós temos nos reagentes e nos produtos e aplicar a fórmula da variação de entalpia, do ΔH, que seria o quê? O somatório das entalpias dos reagentes menos o somatório das entalpias dos produtos. Então, nesse caso, nós temos entalpias de ligação. Então, se a gente aplica essa fórmula reagente menos produto, a gente chega rapidamente aí na resposta. Agora, tem uma ideia. Em vez de você analisar todas as ligações, contar todas as ligações, observe apenas as ligações que sofreram modificação. Então, por exemplo, aquelas ligações que nós temos ali aqui nessa parte da molécula aqui, ó. Tá vendo que esse carbono continuou fazendo ligação simples com esse carbono aqui nessa molécula do propano, no nosso produto? Então, assim, não foram todas as ligações que sofreram alteração. Para facilitar a conta, vamos analisar apenas aquelas que sofreram alteração e aí nós vamos aplicar os devidos valores de entalpia apenas das ligações que sofreram transformações, tanto das ligações quebradas dos reagentes, quanto das ligações formadas dos produtos. Então, vamos analisar aqui. No caso dos reagentes para os produtos, perceba que ocorreu a quebra de uma ligação dupla, tá? Porque eu não tenho a energia apenas da ligação π, então eu tenho que considerar que toda a ligação dupla foi quebrada, mas eu também tenho que considerar que depois uma ligação simples foi formada, para que eu consiga analisar apenas a diferença de energia da ligação π. Além disso, nos reagentes foi quebrada uma ligação entre 2 átomos de hidrogênio, uma ligação HH, e dos reagentes foram formadas 2 ligações simples carbono e hidrogênio. Então, essas foram as alterações que nós tivemos. Atribuindo esses valores, nós vamos conseguir, então, calcular a variação de entalpia total dessa reação. Portanto, vamos na tabela pegar os valores das entalpias e vamos colocar aqui as entalpias dos reagentes. Lembrando que nós vamos precisar de uma ligação dupla, carbono-carbono, e uma ligação simples hidrogênio-hidrogênio, certo? Vamos analisar aqui.
uma ligação dupla carbono-carbono, 614 kJ por mol, e uma ligação simples hidrogênio-hidrogênio, 436 kJ por mol. Então, 614 e 436. 614 somado, já que é um somatório, com 436, certo? Bom, mais alguma alteração aqui do lado dos reagentes? Perceba que nós tivemos a quebra de uma ligação dupla e a quebra de uma ligação simples HH. Agora, do lado dos produtos, o que nós tivemos? Vamos colocar aqui as entalpias das ligações que foram formadas. Tivemos a formação de uma ligação simples carbono-carbono, porque a gente considerou que foi quebrada toda a ligação dupla, e também duas ligações simples carbono-hidrogênio, certo? Então vamos pegar esses valores. Uma ligação simples carbono-carbono, que vale 347, e somar com duas ligações simples carbono-hidrogênio, né? Quanto vale uma ligação simples carbono-hidrogênio? 413. Então, 2 vezes 413, certo? Bom, agora fazendo essas continhas aqui, nós temos o resultado da nossa equação, né, do ΔH, e está tudo resolvido. Bom, eu vou agilizar a continha aqui, eu sei que você não tem possibilidade de usar calculadora na prova, mas para que a gente consiga fazer de forma mais rápida, temos 1050 nos reagentes, tá? E ele vai ficar 826 com 347 e temos 1173. Portanto, o ΔH final vai ficar negativo, certo? Porque o valor negativo é maior e temos um valor negativo de 123 kJ, certo? Posso colocar por mol pelo fato de estarmos com 1 mol de propeno reagindo, 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de propano sendo formado, então qualquer um deles poderia ser considerado 1 mol. Então temos aí a nossa resposta, vamos ver aqui em qual alternativa nós temos, menos 123, alternativa A. Então, resposta alternativa A, bem tranquilo, lembrando que toda vez que você tiver entalpia de ligação, você pode aplicar essa fórmula e utilizar esse método de colocar os valores apenas das ligações que você considera que serão quebradas e formadas as outras que vão se manter, você não precisa analisar, tá bom? Então, alternativa A para a questão 33.